cada dia uma gota de consolo pra me dar. E eu ainda vou sonhar. No livro de Gênesis, capítulo 37, tem a história dos sonhos de José. E aqui, no verso 5, diz que certa vez José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Depois que José contou o seu sonho aos irmãos, ele foi parar numa cova, ele foi vendido aos ismaelitas, ele foi parar na casa de Potifar, de lá ele foi para a prisão. E é engraçado que o sonho de José fez com que ele passasse por todas essas adversidades, mas também foi um sonho que tirou José de lá e o levou para a posição que Deus havia reservado para ele. Em Gênesis capítulo 40, diz que algum tempo depois, muitos anos depois de José ter sonhado aquele primeiro sonho, viu? O copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. E o faraó irou-se com os dois oficiais e o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. E o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com seu semblante triste? E eles responderam: tivemos um sonho, mas não há quem os interprete. Não havia até aquele momento, mas José era alguém que estava acostumado a sonhar os sonhos de Deus e a interpretá-los segundo a direção do Espírito Santo. Naquele momento ali, José deu a interpretação dos sonhos, aconteceu exatamente conforme Deus mostrou a ele. O copeiro foi restituído ao seu lugar, o padeiro foi morto. Ainda se passou algum tempo até que o copeiro demonstrasse a sua gratidão e contasse para Faraó o que José havia feito no momento oportuno, na hora que Faraó precisou de uma interpretação exata para um sonho horrível que ele havia tido das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. José foi usado por Deus poderosamente para interpretar o sonho de Faraó. E aonde ele foi parar? Ele foi parar como governador do Egito. Só havia Faraó acima dele. Eu estou resumindo essa história, que depois você pode ler com muito cuidado na sua Bíblia. Está lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Estou resumindo apenas para te dizer que os sonhos de Deus, eles têm a capacidade de nos levar para lugares que jamais imaginávamos. Eu tenho certeza de que quando José sonhou com 17 anos de idade e ele viu aqueles feixes se dobrando diante do céu, quando ele viu o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele naquela visão, naquele sonho que ele teve, ele jamais imaginou que ele chegaria tão longe. Deus não conta tudo pra gente, sabe? Ele não conta com detalhes a grandeza dos sonhos que Ele tem para nós. Na verdade, antes que esses sonhos aconteçam, antes que eles se realizem em nossas vidas, Deus precisa que nós passemos por um tempo de preparação. José já tinha tido o sonho, que era o primeiro passo, mas ele precisava passar por um processo para estar preparado, para tocar naquilo que Deus havia reservado para a vida dele. E muitos anos se passaram. Jacó, pai de José, teve que chorar a sua morte, teve que viver um luto que na verdade não era real, mas ele viveu. Ele chorou a morte do filho, mesmo o filho estando vivo. E logo depois de toda essa história acontecer com o copeiro e o padeiro do rei, José foi colocado na posição que Deus queria que ele estivesse. Houve a oportunidade para que ele trouxesse toda a sua família de volta. José foi usado por Deus para preservar toda uma nação, não qualquer nação, mas a nação de Israel, o povo de Deus, os descendentes de Abraão. Eles foram guardados no Egito durante um tempo. Guardados no Egito.
E muitos podem dizer, mas eles foram escravos no Egito por 430 anos. Na verdade, eles foram guardados por Deus naquela nação, para que Israel não fosse dizimada pela fome, para que não fosse aniquilada naquele tempo de escassez. Deus tem seus propósitos, Deus tem os seus lugares reservados para nos guardar. Deus sabe muito bem qual é o útero que nos gera, qual é o lugar onde Ele quer nos inserir. E mesmo que seja um lugar de dor, de tristeza e muitas vezes aparentemente de escravidão, tem um propósito no mundo espiritual. Deus sabe o que está fazendo, Deus não comete erros, Deus não comete equívocos. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Eu estou te contando tudo isso para te incentivar a não desistir do sonho que Deus colocou no seu coração. Talvez na sua juventude, talvez tenham se passado tantos anos que você nem acredita mais que aquilo que Deus projetou para você na sua idade tão tenra possa vir a acontecer. Mas aconteceu na vida de José, quando ele foi dado como morto pela própria família, quando ninguém acreditava mais naquele sonho que ele havia tido, talvez nem mesmo ele se lembrasse mais com tanta frequência. Existe um que tem uma memória infalível, é o nosso Deus. Aliás, a memória de Deus é assim. Ele se lembra de cada promessa que Ele nos fez, mas Ele é capaz de esquecer de cada um dos nossos pecados que são confessados, que são deixados diante da cruz. Nessa hora eu quero dizer que você é livre para sonhar. Você é livre para seguir em frente com os seus sonhos e com os sonhos que Deus plantou no seu coração. Porque Jesus Cristo pagou o preço por cada um dos nossos sonhos. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos realizar os sonhos dEle e trazer à existência a vontade de Deus, a eternidade, para que nós pudéssemos ser participantes dos sonhos de Deus aqui na terra, para que seja assim na terra como no céu. Você que está me vendo aí nessa hora, Deus sonhou com você. No útero da sua mãe, quando Ele te formou, quando Ele te projetou, quando Ele permitiu que você fosse o único sobrevivente de toda essa multidão de bilhões e bilhões de células que tentavam vencer a corrida. Ele tinha um propósito com a sua vida. Ele tinha sonhos muito maiores do que os seus sonhos pessoais. E eu vou cantar um pedacinho dessa canção para te encorajar a não desistir. Eu ainda vou sonhar. Não importa a estação da minha vida, a estrada que por mim foi percorrida, eu ainda vou acreditar. Cada dia uma gota de consolo pra me inundar. Eu ainda vou sonhar. No próximo episódio a gente vai continuar falando de sonhos. Mas eu quero que você fique com esse trechinho dessa canção e reflita em que estação da vida você está vivendo agora. Em que momento da sua história você se visualiza. Eu quero que você creia que Deus já está vendo o fim dessa história. Ele já está com a vitória reservada para você lá no final. Isso aí que você está vivendo é só um processo. E vai passar. E você ainda vai sonhar muito para a glória de Deus. Deus te abençoe. Cada dia uma gota de consolo pra me inundar.